Olá, seja mais uma vez bem-vindo ou bem-vinda ao Espiritismo para Todos. E hoje a gente tem um outro tema super bacana, né, que a doutrina espírita aborda, que vai falar sobre as desigualdades sociais e as igualdades de direito entre homem e mulher. É um tema bem atual, né, gente? É um tema que a gente discute diariamente, é um tema que a gente sempre vê aí sendo debatido na grande mídia. E a nossa doutrina, ela tem sim uma posição, ela tem aí um esclarecimento a respeito disso, sob a ótica do mundo dos espíritos. Então a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre por que existem as desigualdades sociais. É uma lei divina? Isso é natural de Deus? Por que nós precisamos que tenha a desigualdade social? Por que será que a gente ainda tem desigualdades sociais? E por que nós ainda enfrentamos, por exemplo, desigualdades de direito entre homens e mulheres? Vamos ver um pouquinho sobre o que a doutrina espírita fala pra gente? Quando nós falamos em desigualdades sociais, nós estamos falando principalmente da discrepância que tem entre ricos e pobres, como tem pessoas que concentram uma alta renda, por exemplo, e outras vivem em situação de miséria. Por que será que Deus permite, então, que isso aconteça? Dentro do Livro dos Espíritos, a gente tem um capítulo, que é o capítulo 9, chamado da Lei de Igualdade. E ali a gente tem algumas perguntas que ajudam a gente a entender um pouquinho do porquê que a gente sofre ainda as desigualdades sociais. E dentro do capítulo 9, tem um item chamado Desigualdades Sociais, em que a primeira pergunta é bem simples e a resposta é bem taxativa. É lei da natureza a desigualdade das condições sociais? E os espíritos então respondem, não. É obra do homem e não de Deus. Olha só que coisa interessante. As desigualdades sociais, elas acontecem devido às ações do próprio homem, né? Uma vez que Deus criou todos nós, simples e ignorantes, nas mesmas condições, não foi então Ele que trouxe as desigualdades sociais para o nosso mundo. É um mundo de provas e expiações, como todos nós sabemos, caminhando para a regeneração. E quando a gente atingir um determinado patamar de evolução espiritual, em que nós vamos deixar de lado as diferenças sociais, principalmente, vamos começar a pensar no coletivo de uma maneira única, aí essas desigualdades vão começar a desaparecer. Mas a gente vai ver um pouquinho para frente o que motivam essas desigualdades sociais. E aí no item A, Kardec pergunta o seguinte: algum dia a desigualdade desaparecerá? E aí os espíritos respondem: eternas somente as leis de Deus e o são. Não vês que dia a dia elas gradualmente se apagam? Desaparecerá quando o egoísmo e o orgulho deixarem a humanidade. Restará apenas a desigualdade do merecimento. Dia virá em que os membros da grande família dos filhos de Deus deixarão de considerar-se como de sangue mais ou menos puro. Só o espírito é mais ou menos puro. E isso não depende da posição social. Então, nessa resposta, a gente pode avaliar alguns pontos bem interessantes. Primeiramente, egoísmo e orgulho, que são as maiores chagas da humanidade, como a gente já, estudou em alguns vídeos passados com os nossos amigos. Eles sim, acabam gerando esse tipo de desigualdade, porque uma vez que nós temos o sentimento egoísta, nós estamos pensando apenas no nosso bem. E uma vez que somos orgulhosos, nós nos deixamos levar pelas paixões, e isso faz com que nós criemos cisões entre as pessoas, A gente está acompanhando agora, vendo o cenário político recente, guerras políticas entre grandes potências, como é, por exemplo, os Estados Unidos e a China, trazendo apenas para ilustrar um ponto, em que está acontecendo aí uma grande situação tarifária, em que um país não cede e o outro também não quer, e aumenta. Então, esse orgulho, é que faz com que essa desigualdade se mantenha, Assim como nós temos também. Então,
esse tipo de atitude, ao invés de se pensar no que é melhor para um coletivo, está pensando no que é melhor para uma minoria, né? Nesse caso, pensando apenas no bem-estar de uma nação específica, mas não entendendo que todos nós precisamos do coletivo, e aí criam-se esses momentos de tensão, esses momentos de conflitos, e que essas desigualdades continuam então a acontecer. Na pergunta seguinte, Kardec pergunta: o que se deve pensar daqueles que abusam da superioridade das suas posições sociais para, em proveito próprio, oprimir os fracos? E isso a gente, infelizmente, vê muito, não é? A gente vê que pessoas em situação de poder, elas se utilizam da sua influência, se utilizam, né, dos acessos que o dinheiro proporciona, dos acessos e das regalias, né, que as posições sociais elevadas proporcionam para poder tirar proveito de pessoas menos afortunadas, né? Seja por medo, por opressão, ou então que promete mundos e fundos para aquela pessoa e trabalha aí, né, com um sentimento de esperança e age de má fé. Então muitas pessoas ainda se utilizam disso, infelizmente, em 2025. E é um tipo de comportamento que a gente não vai ver cessar nesse ano ou então no futuro próximo. A gente espera que sim, mas a gente sabe que a humanidade ainda tem um caminho longo para percorrer, né? E aí os espíritos então falam: merecem anátema. Ai deles, serão a seu turno oprimidos. Renascerão numa existência em que terão de sofrer tudo o que tiverem feito sofrer o outro. E aí olha como vem, né? Eles trazem aí a ferramenta da reencarnação como justiça divina. Esses espíritos, essas pessoas que hoje se utilizam da sua posição social para oprimir, para tirar proveito do outro, um dia vão voltar numa posição em que eles serão os menos afortunados, porque é assim que a justiça divina acontece. Sabe aquele famoso ditado, ela tarda, mas não falha? É exatamente isso. Deus, que é soberanamente justo e bom, nunca permitiria que um espírito num processo evolutivo em que cometeu uma falta hoje, venha numa próxima encarnação a repetir os mesmos erros, né? Então ele vai vir. Se ele repetir, é por conta do seu livre-arbítrio, mas ele virá numa posição diferente para que ele possa viver novas experiências e resgatar aquilo que ele cometeu de errado numa vida anterior, né? Assim funciona o processo reencarnatório, entre muitos outros aspectos. Mas esse tipo de desigualdade, ele é uma obra puramente humana, né? E aí, os espíritos, eles trazem pra gente também que a gente vê muito essa questão de desigualdade em questão de riquezas, né? Por que então que existem pessoas que têm fortunas, né, inimagináveis e outras pessoas que mal têm o que comer? E a desigualdade da riqueza, ela é muito pautada também numa prova que as pessoas precisam passar. É uma prova que a gente olha e acha, não, mas a pessoa que é rica, ela tá bem. Ah, a pessoa que tem dinheiro tá feliz, a pessoa que tem dinheiro tá realizada. Nossa, como eu queria ter dinheiro. Sim, a gente sabe que ter dinheiro no mundo capitalista que a gente vive é importante, até por questões de sobrevivência, por questões de progresso, né? O dinheiro, ele é um facilitador, ele é uma ferramenta para o progresso, mas o grande problema é quando as pessoas colocam o dinheiro como objetivo de vida e deixam de se preocupar com o crescimento moral, com o crescimento intelectual, deixam de se importar com o outro e passam a perna, passam à frente. Tem gente que faz de tudo para poder se dar bem, né? Inclusive, como foi falado agora anteriormente, se aproveitam de determinada posição para se dar bem em cima daqueles que são mais fracos, né? Daí acontecem muitas dessas desigualdades. Mas a gente tem que entender que todas essas situações são ferramentas de aprendizado. É claro que nós que estamos hoje numa determinada posição conseguimos enxergar tal coisa que o outro faça, mas a gente talvez não conseguiria também ver se estivesse numa posição X. Vemos que as provas de riqueza, né, elas não são simplesmente, né, a pobreza, né, como a gente conhece,
ela não é simplesmente uma prova. A riqueza também é. Porque quando você tem acesso a tudo, você tem facilidade, você tem dinheiro, a facilidade de cair numa tentação, de você se entregar àquele mundo, de você ser iludido, de você ser envolvido pelas paixões, é muito maior. Então a riqueza, assim como a pobreza, ela também é uma prova muito grande, porque vai exigir que você saiba lidar muito melhor, muito mais, né, com aquele recurso que você recebeu do que aquele outro irmão que tem pouco. É claro que ele também passa por provas, ele tem aquele momento, né, de aprendizado, mas ambas as situações são provas difíceis e que exigem um cuidado da nossa parte para poder aprender a tirar o melhor dela. Não é errado da nossa parte querer ter dinheiro, querer riqueza, mas a gente tem que começar a entender a diferença entre querer prosperar para ser pessoas melhores e conseguir viver com mais tranquilidade, viver com mais conforto dentro desse mundo que nós temos, ou sermos ambiciosos para ter dinheiro e ter o possuir e a vontade de ter sem nos preocupar em sermos pessoas melhores. Nós podemos fazer isso também, obviamente, dentro, né, da prova da pobreza. Deixa eu voltar. Em sermos pessoas melhores. Então, a grande questão aqui, né, quando a gente fala das desigualdades, é que, sendo na riqueza, sendo na pobreza, nós precisamos trabalhar para o nosso crescimento moral, intelectual e espiritual também. E é isso que os espíritos nos trazem, que essas desigualdades existem para que ambas as partes possam aprender e se cooperar. E uma vez que, como ele falou anteriormente, o orgulho e o egoísmo deixarem de existir, aí a nossa sociedade vai começar a viver numa comunhão em que essas desigualdades não mais vão acontecer. Mas a gente tem que entender também que as desigualdades sociais, elas vêm de muitos e muitos anos, historicamente falando, né? A gente consegue, fazendo um estudo aí da história do nosso planeta, entender que essa diferença ela já vem desde muito antigamente, né? E a gente consegue perceber que a humanidade progrediu em determinados pontos. Hoje a gente tem uma noção muito maior das desigualdades, né? A gente tem programas sociais que visam minimizar, a gente tem ações, né? Organizações não governamentais, a gente tem sistemas, né, de solidariedade que visam diminuir essas desigualdades, mas é um trabalho que ainda vai perseverar por muito tempo. E no livro Consolador, né, Chico Xavier, Emmanuel, no livro Consolador, ele fala que a pobreza, a miséria, a guerra, ignorância, assim como tantas outras calamidades coletivas, são enfermidades do organismo social, veja bem, devido à situação de prova da quase generalidade dos seus membros, ou seja, uma prova coletiva da sociedade, né? Cessada a causa patogênica com a iluminação espiritual de todos em Jesus, ou seja, uma vez que todos nós evoluirmos moralmente e espiritualmente a ponto de entender a mensagem do Cristo, a moléstia coletiva estará eliminada dos ambientes humanos. Ou seja, todas as desigualdades precisarão ainda existir, né? Elas existirão, na verdade, enquanto essas moléstias, esses problemas que nós humanos ainda carregamos dentro de nós estiverem aqui. E uma vez que isso desaparecer, as desigualdades começarão a sumir também. Ainda dentro desse capítulo da Lei da Igualdade, Kardec pergunta a respeito da igualdade dos direitos do homem e da mulher. E é interessante a gente fazer um recorte que o Livro dos Espíritos foi escrito no final do século XIX. Todos nós sabemos que na história a mulher ela sofreu muita opressão, né? Inclusive ela foi tratada como um ser inferior
pela sociedade masculina. Hoje em dia a gente tem uma visão mais clara sobre essa questão da misoginia, né, que é esse ódio às mulheres, a questão do machismo, do patriarcado, que são questões históricas que eu não vou me aprofundar aqui, mas que vale a pena a gente ler a respeito, até para poder entender um pouco de como a nossa sociedade funcionava e ainda funciona como um reflexo desse passado aí que a gente tem, né? Então, Kardec pergunta aos espíritos sobre os direitos, né? A igualdade de direitos entre homens e mulheres. E aí, eu já adianto aqui. Se Deus criou a gente, espíritos, simples e ignorantes, e somos todos iguais perante Ele, teríamos nós essa diferença? A gente precisa de diferença de direitos entre homens e mulheres? Mas vamos ler o que os espíritos nos falaram? Kardec, então, vai perguntar para os espíritos o seguinte: são iguais perante Deus os direitos, né, da mulher e o homem? E aí os espíritos respondem: não outorgou Deus a ambos a inteligência do bem e do mal e a faculdade de progredir? Então, se nós, homens, assim como as mulheres, né, foram criados iguais por Deus, todos temos as mesmas faculdades do bem, temos as mesmas faculdades para o mal, né? Então, tendo criado o homem e a mulher, na verdade, tendo criado Deus, o Espírito, todos nós simples e ignorantes, o homem e a mulher, né, quando encarnados, não teriam os mesmos direitos de progredir? As mesmas inclinações para o bem, podem ter as mesmas inclinações para o mal. Então, sob a ótica espírita, não tem diferença, né? Mas vamos ver o que mais os espíritos nos falam. E aí Kardec faz uma pergunta que é muito interessante. De onde vem, então, a inferioridade da mulher em determinados países? E os espíritos, então, respondem: do predomínio injusto e cruel que sobre ela assumiu o homem. É resultado das instituições sociais, ou seja, das convenções, daquilo que foi convencionado historicamente, daquilo que um coletivo instituiu, e do abuso de força sobre a fraqueza da mulher. Entre os homens moralmente pouco adiantados, a força faz o direito, ou seja, a força prevalece, né? O homem, a gente sabe que fisicamente tem mais força do que a mulher, isso é a constituição física. Porém, se faziam valer disso para se impor sobre as mulheres, ou seja, muitas mulheres sofrem, né, e sofreram opressão e tiveram seus direitos negados ou diminuídos, ou foram marginalizadas de diversas posições sociais, justamente porque o homem, isso eu estou falando historicamente, tá? Assim determinou. Colocaram a figura da mulher num lugar de fraqueza, de submissão, num lugar em que ela não podia exercer determinados papéis que eram considerados estritamente masculinos, papéis de liderança. A mulher não tinha voz, não tinha fala na sociedade. E aí a gente vê que isso tudo é obra humana, não é uma obra divina, né? E aí os espíritos continuam falando pra gente no Livro dos Espíritos o seguinte. E aí Kardec pergunta para os espíritos: se Deus então fez a mulher fisicamente mais fraca do que o homem, não deveria ela depender dele para protegê-la? E os espíritos respondem: Deus deu a uns a força para proteger e não para escravizar. Mas aqui no Livro dos Espíritos a gente tem que olhar com um certo cuidado, porque algumas perguntas, para o tempo que Kardec fez, hoje em dia a gente poderia adaptar. A gente já teve um progresso muito grande na sociedade em relação ao papel da mulher, em relação aos lugares que ela ocupa, em relação à sua importância no desenvolvimento da humanidade. E a gente hoje percebe que a mulher e o homem, ambos são capazes de desempenhar qualquer tipo de papel. Claro que a sociedade ainda enxerga
né, algumas profissões como mais exclusivamente masculinas, outras mais como exclusivamente femininas, mas hoje em dia esses papéis eles já não são tão determinantes, né? Você vê, antigamente a mulher não podia votar, mulheres na política é um absurdo, mulheres médicas não confio. Hoje em dia a gente já tem um cenário completamente diferente. Temos mulheres chefes de família, né? Que antigamente isso era um papel atribuído apenas ao homem, né? A gente hoje tem mulheres ocupando cargos de liderança. A gente tem uma sociedade muito mais ocupando cargos de liderança. Então o cenário hoje já é completamente diferente. E por que eu falo isso? Porque a gente tem perguntas de Kardec, por exemplo, como essa daqui. Hoje em dia a gente não pode mais enxergar essa questão do homem, da mulher, numa coisa muito limitante. A gente precisa entender que ambos possuem competência para ocuparem diversos cargos, né? E aí, uma escritora chamada Dalva Souza, no seu livro Caminhos do Amor, traz uma observação muito importante a respeito da mulher na modernidade, que hoje em dia não se considera mais a mulher apenas para determinadas funções, mas a gente precisa olhar para ela no olhar da emancipação feminina, da conquista dos direitos, né? Que hoje em dia não se espera que ela apenas cuide da casa e crie crianças, né? E tenha filhos, né? Mas hoje a gente vê que a mulher ela também é uma importante contribuinte para a sociedade. Para a gente poder concluir, a gente entende, né, com esses esclarecimentos da doutrina que, uma vez que somos espíritos que reencarnam tanto em corpos masculinos quanto em corpos femininos, possuímos as mais diversas experiências nas duas vivências, né? E isso já amplia o nosso olhar para que, se nós podemos reencarnar diversas vezes em ambos, né, os corpos, em ambos os sexos biológicos, nós então não podemos enxergar o papel da mulher limitado ou o papel do homem já determinado na sociedade. Isso é um olhar que nós temos que ter para que a gente também entenda sobre a real necessidade que ambos ocupem lugares de destaque, lugares de liderança, né? Para o progresso da humanidade. Uma vez que nós começamos a definir, tentar encaixar mulher faz isso, mulher faz aquilo, a gente está aí regredindo, né? A sociedade hoje já avançou a ponto da gente entender que essa diferenciação de papéis já não é mais necessária. A gente está progredindo para um campo em que essa igualdade vai se tornar cada vez maior e mais visível. E isso é perfeitamente natural. Como dissem os espíritos, a desigualdade é uma obra humana, não é uma obra divina. Se não é uma obra divina, então a gente tem como mudar esse cenário. Deus, ele enxerga todos iguais. Todos nós somos iguais perante Deus e não há distinção de sexo. Somos espíritos em evolução e assim nós iremos trilhar o nosso caminho rumo aí ao progresso moral, espiritual e intelectual. Então eu espero que a gente tenha aprendido um pouquinho mais. Esse tema é muito bacana, ele dá muito debate, até porque existem muitas questões históricas e sociais para serem acrescentadas a esse tema e que, se a gente for parar para avaliar, tem muito material, mas é muito importante que a gente também veja sobre a ótica do espírito imortal que a doutrina nos traz, para que a gente expanda esse nosso olhar e que a gente entenda também como que a gente pode contribuir para que a gente não caia na fala errada de contribuir para uma desigualdade, né, entre homens e mulheres. Mas hoje em dia a gente tem aí muito material e muitos conhecimentos acessíveis para que a gente possa ampliar o nosso olhar e entender que o espírito imortal é a prioridade no caminho da evolução. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu agradeço muito por estar aqui com vocês. Um grande beijo e até o próximo vídeo.